Rodrigo de Deathfits, bienvenido a este Last Show edición número 10. Primero que todo, gracias por participar, gracias por ser parte de esto. Eh, no sé qué te sientes tú cuando llegó la invitación, cómo lo tomaste. Eu que agradeço, a gente ficou muito feliz que o Paulo Sotero, nos colocou em contato e a gente se sentiu muito orgulhoso de ter recebido um convite de vocês, da galera do Chile, que é uma galera que a gente respeita e gosta muito e que quer estar perto. Foi uma grande oportunidade, nós não fizemos nada, não é um favor nenhum. Nós estamos muito felizes de poder participar do projeto. Muito obrigado. Pode gravar. A primeira pergunta é sobre como estamos vivendo dentro dessa restrição da Covid-19 e tudo mais. O Brasil provavelmente foi o país da América do Sul que levou menos a sério, e que foi o país que é um país que está ultra subnotificado, e a gente está muito desassistido de tudo, governamentalmente falando, de informação também falando. Nós passamos os 180 mil óbitos no Brasil e 6 milhões de pessoas infectadas. Isso é muito extremo e é uma situação muito grave. Lá a gente percebeu que muitas pessoas, por questões políticas, não quiseram levar tudo isso a sério. A gente ainda tem um desenrolar das consequências do que o governo e as pessoas não fizeram ainda em março. Nós estamos em dezembro. Eu posso me dar como exemplo. Eu voltei, eu estava de férias, eu estava em Nova York, na casa de uma amiga. Eu tive que voltar correndo de Nova York, porque o espaço aéreo ia fechar, e tudo que eu queria era não ficar em Nova York no meio de uma pandemia. Claro. E quando cheguei no Brasil, Nova York já existiam alguns testes, o Canadá já estava testando as pessoas, acho que o Chile em algum momento ia começar a testar ali. Claro. E eu cheguei no Brasil e perguntei, eu estou chegando de um voo internacional, vocês vão me testar? Tem algum teste? O cara olhou para mim, riu, assim, mexeu na arma, olhou e falou assim, procura uma UPA, o UPA é Unidade de Pronto Atendimento Médico. Ok. Nada. E aí foi isso, e foi nada. Uau. E como banda, eu acredito que hoje a gente esteja muito afetado, principalmente mentalmente. Né? Estamos todos muito saudáveis, até porque fizemos a quarentena, levamos muito a sério a quarentena. Nesse momento eu não estou mais em São Paulo, eu vim para Vitória, nossa cidade originária, a cidade originária da banda. Perfeito. Todos vivem então? Desculpa, todos? Não, nós vivemos em São Paulo, eu estou de férias. Ok. E eu vim ficar com a minha filha e com a minha esposa, que saíram de São Paulo, porque nós estávamos trancados no nosso pequeno apartamento na cidade de São Paulo. E aqui em Vitória nós temos parentes e gente para dar uma ajuda melhor na nossa filhota, que fez 5 anos durante a pandemia. Uau. E que estava dando sinais muito fortes de depressão, por conta de ficar confinada, por conta de não ver os amigos no colégio, por conta de haver toda essa restrição. E a gente estava ficando muito afetado. E eu acho que agora, voltando como banda, acho que estamos todos muito ansiosos, porque o Dead Fish sempre foi uma banda muito ativa. Sempre, desde 1990, sempre foi uma banda muito da estrada. Ustedes comenzaron en el 91, ¿verdad? En el 91 comienza la historia de Death. Em 1991. O aniversário da banda começa quando eu fui convidado a entrar na banda, né? Porque a banda começou a ensaiar em 90. Okay. Mas não tinha nome, não tinha nada. E quando eu entrei na banda e ela se tornou Stage Dive, o aniversário é março de 91. Quando eu fui convidado a primeira vez pelo Marcel Dadal, o nosso primeiro guitarrista a entrar para a banda. Mas eu pessoalmente acho que a banda começou em 90 antes de eu entrar. Mas ok, a gente discutir isso internamente.
Pero Mas eu acho que agora alcanzó a grabar algo la banda en ese tiempo sin vocalista porque no había voz. não havia voz. Havia um cara, uma pessoa Ujú. que acabou abandonando Ah, ok, comprendo. e eu entrei no lugar. Ujú. E falando da banda de Covid, eu acredito que todos estamos muito ansiosos, principalmente os rapazes de São Paulo, que são o Ricardo e o Marco Antônio, porque eles estão dentro de casa há muitos e muitos meses, Ujú. e nós somos pessoas muito ativas. O Marco entrou num projeto de fazer cover de metal, de banda de metal. Ok, hay que buscar entretener la mente, sí, se entiende. Para não enlouquecer, o Marco Antônio é muito ativo, é um baterista, ele pedalava, puxava ferro, tocava bateria, fazia projetos mil, e agora ele está dentro da casa dele, ele grava dentro da casa dele. E o Rick tem um estúdio, ele tinha acabado de fazer o próprio estúdio dele, na casa dele, e tudo parou. E aí, isso. E no meio disso tudo, obviamente, o Brasil vive uma crise econômica e uma crise de emprego muito forte, né? E hoje, pelo que eu li, já são quase 16 milhões de pessoas sem trabalho no país. E o nosso baixista novo, o Igor Tsurumaki, japonês, baixinho, ele foi demitido no meio da pandemia. Então a banda vive uma ansiedade muito forte, a gente está sem trabalho. O meu trabalho é estar na banda. Eu fiz essa escolha, essa dura escolha, e tem sido bem complicado. Mas eu acredito que a gente esteja fazendo certo, sabe? Que a gente não está abrindo precedentes para um monte de coisas que podem infectar outras pessoas, nossos parentes, pessoas mais velhas, sabe? Pessoas com comorbidades, com doenças bravas. Se elas tiverem Covid, se elas têm algum outro problema, pode ser bastante prejudicial. Enfim, eu acredito que a gente esteja fazendo tudo que esse governo neofascista não fez. Porque é interessante para esse governo neofascista, eu não cito o presidente, o nome, porque dá azar. Eu cito sempre apelidos, Biruliro, Bozo, nunca o nome, porque se tá o nome dele dá azar, pode cair o teto em cima de você. Ok, así lo ven, es como decir Voldemort de Harry Potter. Sim, exatamente, como Beetlejuice. Se você falar três vezes, Beetlejuice aparece. Ok. E a gente está fazendo tudo isso que esse governo, que absolutamente tem como interesse esse tipo de política, essa necropolítica. É um governo embasado em notícias falsas, em fake news. Pero creo ahí hay un punto importante que estás poniendo sobre la mesa, y creo que sucede en general en Sudamérica, porque no sé si has estado un poco conectado con lo que pasa en Chile, pero en Chile sucedió lo mismo. De hecho, nosotros del año pasado venimos con el estallido social y haciendo mucha revuelta, y la verdad es que pasaba eso, o sea que las noticias en los medios oficiales, la visión era completamente distinta a lo que nosotros veíamos en la calle. Si tú vas a la calle, ves la realidad, y en toda la mass media, los medios oficiales, no hay nada. E eu fico feliz que o povo chileno não tenha entrado nesse jogo, porque o povo brasileiro ele se submete muito a isso, principalmente a uma coisa chamada Rede Globo. Tudo bem que a extrema-direita hoje, os neofascistas, também odeiam a Rede Globo. Okay. Mas tudo que os meios oficiais, o meio ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, que apoia o Bozo, faz um tipo de jogo. A Rede Globo faz outro tipo de jogo para tentar beneficiar supostamente políticos de centro, que na verdade são políticos de direita, oligarcas de muitos. Nós, como sul-americanos, entendemos muito bem isso. Claro. Eu acompanhei muito emocionado todos os atos no Chile e como vocês rechaçaram as notícias falsas, boa parte delas, porque algumas devem ter passado, proferidas pelos meios oficiais, né? Pelos meios tradicionais. Aqui no Brasil a gente não consegue ter essa força ainda. Compreendo. Eu fiquei muito emocionado de ver muitas meninas, muitas mulheres rechaçando muitas notícias que eram dadas
nesses meios de massa, de informação de massa chileno. E aqui a gente não consegue, as fake news penetram muito fortemente. Y te hago una consulta y una pregunta. Al menos acá yo puedo ver que en nuestro proceso se dio este despertar, que la gente necesitaba conseguir información que no estuviese manipulada, información más directa. Y siento que una herramienta importante fue Instagram, por ejemplo. Personas normales, reportando cosas, subiendo imágenes y compartiendo estas imágenes que después se volvían virales. Entonces, de esa forma el contenido se dimensionaba, o más bien se transportaba a muchas personas muy rápidamente en la difusión. Y no sé si a ustedes les pasa algo parecido, no sé si existe algo así en Brasil. Existe, os telefones estão nas mãos de todos os jovens no Brasil, mas a gente perdeu a imobilização porque a gente foi golpeado. Desculpe, Andrés. Sí, no, perdóname. Lo que me refería era si había alguien que está como tomando las riendas de esto, de agarrar esta herramienta que existe. Hoy todos tenemos celulares, hoy estamos todos muchas veces consumiendo información desde el celular, y no sé si en Brasil existe algún movimiento que esté aprovechando esta herramienta como para hacer... Existem movimentos horizontalizados muito fortes de informação. Eu, por exemplo, sigo muitos canais no YouTube da mídia, como eles chamam aqui, a mídia progressista, né? Que é a TV 247, o Intercept Brasil, até um pouco de mídia ninja, que é essa mídia muito de imagem, de colher imagem. Só que a gente está muito desarticulado, a gente não consegue se articular como vocês se articularam. Vocês viveram esse liberalismo tosco, criminoso e assassino por mais tempo do que a gente. Talvez vocês tenham o real entendimento de tudo isso. Aqui no Brasil, as pessoas ainda pensam que os fins de tudo que esse neofascismo está fazendo justifica o meio, que é ter uma política liberal que vai salvar todo mundo, sabe? Nós nunca tivemos uma política neoliberal forte e impositiva como esses governos de centro, que para mim são de direita, que neofascistas estão fazendo nos últimos 4 anos, depois do golpe na Dilma Rousseff. E a gente tenta se organizar horizontalmente. Existe muito isso, mas surte muito pouco efeito por hora. Hoje eu dei uma entrevista para um cara que fala de economia, era um cara do mercado financeiro, chamado Eduardo Moreira, e ele teve uma epifania e abandonou o mercado financeiro, e viu que aquilo ali é um poker criminoso bizarro. E ele me mostrou a notícia de um garoto que foi fuzilado pela polícia porque não parou a moto dele. Claro que, obviamente, era um garoto preto numa comunidade muito pobre no Rio de Janeiro, mas tem isso filmado. 15 dias atrás, um homem preto em Porto Alegre, que é uma cidade extremamente racista também, talvez até um pouco mais do que o Rio, foi morto num estacionamento de um supermercado, do Carrefour, da rede Carrefour francesa. E houve uma revolta pontual. Eu, às vezes, me admiro, a gente estava falando exatamente hoje de manhã sobre isso. Me admira o país não estar em fogo, as coisas não estarem pegando fogo, porque são 15 milhões de empregados, aproximadamente 180 mil pessoas mortas pela Covid, e um governo que não teve gestão de pandemia nenhuma, que se aproveitou disso, se aproveitou para fazer populismo em cima disso. Eu faço parte de projetos na cidade de São Paulo de distribuição de comida para população em situação vulnerável e de rua. E são muitas pessoas, André. São Paulo é uma cidade sem teto hoje. E a pergunta é essa: talvez a violência policial, a violência racista, a violência estrutural e sistêmica seja ainda mais extrema do que no Chile, não sei. Se bem que eu vi, a primeira vez que eu vi um carro de carabineiros no Chile, eu falei, cara, eles são 1000 vezes piores do que qualquer polícia da América do Sul. São tanques de guerra para combater garotos com jato d'água. Eu não consigo muito explicar. Eu sei que
existe um silêncio um silêncio, claro, todo mundo das esquerdas progressistas falando, as esquerdas brasileiras não conseguem se entender muito bem, né? Mas todo mundo está falando, todo mundo está dizendo e tudo mais, mas não há ações, não se ven ações o reais. presidente continua com um apoio muito grande em todas as classes sociais, inclusive nas classes mais pobres, e a gente não consegue se articular. Assim, é muito frustrante, claro, que desde 2016, pessoas que têm um pouco de sentimento e sangue nas veias, a gente não consiga reagir a uma coisa mínima, assim, a se revoltar com a morte de uma criança preta no Rio, de um homem preto no Rio Grande do Sul, de uma vereadora que foi assassinada pelas milícias que são ligadas ao presidente, ao suposto meu presidente, não, ao presidente dessa república golpeada. E as pessoas, a Marielle Franco, ninguém sabe, passaram-se 1000 dias e ninguém sabe nada sobre o assassinato dela. Quem mandou matar? Os assassinos já estão presos, mas quem mandou matar? Entendeu? Então a gente vive tudo isso. É todo dia muita coisa. Eu fiquei vendo no Chile os olhos que foram arrancados pelas balas de borracha da polícia. E a polícia de São Paulo faz isso já há décadas. Em 2002, um fotógrafo de um jornal muito famoso aqui do Brasil perdeu um olho numa coisa dessa, de ataque de bala de borracha da polícia. E uma coisa que me emocionou profundamente no Chile é que a partir do momento que as pessoas começaram a perder seus olhos nas manifestações, as manifestações aumentaram, e a indignação aumentou, e a articulação aumentou, sabe? É uma tática de destruir a moral, né? De destruir a confiança das pessoas e falar assim, nós somos assassinos mesmos e se vocês ficarem por aí, nós vamos arrancar seus olhos. No Brasil, as pessoas dão passos atrás. Aí eu senti que vocês correram à frente, sabe? A gente tem muito que aprender com tudo que vocês viveram. A gente precisa de vocês, de verdade. Yo ahí, disculpa que te interrumpa, generalmente deberíamos decir que igual Sudamérica se caracteriza por mantener esta táctica del terror, de generar finalmente el inculcar a las personas este miedo interno de que no se puede hacer nada y que tienes que aceptar lo que hay porque hay una fuerza mayor que te va a doblegar, que no hay forma. Y para nosotros, claro, fueron años de ese sentimiento. Creo también que tiene que ver con un cambio de generaciones, porque llegó una generación que es más atrevida, más valiente aún. Mis padres, al menos, son de la generación que tuvieron a Pinochet encima, con la dictadura de Pinochet, y esa dictadura dejó muy marcada a esa generación diciendo no se pueden rebelar, porque si se rebelan van a morir. Ese fue el mensaje que les quedó acá, y ese mensaje se transmitió a la siguiente generación, que es la nuestra, y tenías este miedo, tenías este odio interno, esta frustración de ok, yo sé que hay cosas muy injustas para nosotros y la mayoría de los chilenos, pero también estaba este miedo de cómo hago para poder combatir a alguien que tiene demasiada fuerza, mucha más fuerza que la que nosotros tenemos. Pero esta nueva generación, que fue la que inició la revuelta, creo que no tuvo miedo. Creo que eso fue la chispa que encendió el fuego, porque ellos dijeron no voy a aceptar esto, voy, no me importa cómo, voy. Y eso hizo que todas las demás personas, las otras generaciones, que también sentían la misma frustración y el mismo odio, dijeran, bueno, es el momento, si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, claro, es como una cadena y algo muy positivo que se dio en Chile. Creo que Sudamérica necesita de eso. Sentí que después de eso también en diferentes lugares estaban pasando cosas también positivas. En Ecuador también hubo una revuelta después de eso. Y creo que es el camino. O sea, finalmente que la gente entienda que el poder está en nosotros y que hay que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados diciendo como, bueno, aceptar lo que nos tocó y quedarnos con eso. Siento que no es... Buenísimo, grandíssimo. Perfeito, me sinto acolhido como sul-americano, vendo e sabendo das notícias que vejo aí. Porque viver no Brasil hoje é muito complicado. Uma situação muito... São notícias ruins, parece um plano, sabe?
notícias ruins diárias, nuvens de fumaça, quando o Congresso vai aprovar uma coisa de reforma de leis trabalhistas, uma ministra faz algum comentário como cortinas de fumaça. Então nós vivemos essa confusão diária e quando eu percebi que no Chile vocês estavam deixando as cortinas de fumaça e abrindo a fumaça e indo de encontro para o que era o verdadeiro motivo, eu falei, se não aqui o Chile está fazendo, se não aqui a Bolívia vai fazer, sabe? Nós precisamos desse ar que a gente não tem para respirar aquí no Brasil. Claro, es difícil. Siento que, bueno, para mí Brasil es uno de los países más importantes porque, bueno, es el tamaño más grande, o sea, el país que tiene mayor tamaño en Sudamérica. Siempre he admirado, en verdad, lo que Brasil ha logrado, porque en verdad Brasil es muy poderoso. O sea, ustedes podrían hacer demasiadas cosas, obviamente que apenas esta vuelta empiece y logren hacer cambios, en verdad se van a llevar también el ritmo de Sudamérica, porque ustedes pesan mucho, ¿me entiendes? A nivel también económico, pensando que también Sudamérica funciona, desgraciadamente, es muy capitalista. Entonces, finalmente, si tú pegas la parte monetaria y la economía de un país, los tienes acá, los tienes de las manos, ¿me entiendes? Entonces, si Brasil logra como mover esta balanza y impacta todo lo demás, podría generar un poder que en verdad suba todo. Sudamérica se sume completo y, bueno, hagamos una revuelta. Eu tenho amigos argentinos e nós temos conversas muito francas. Ok. Nós sabemos que os argentos são pessoas, às vezes, de uma conversa sem concessões, né? Uhum. E eles falam para mim que Brasil é inaceitável. Vocês nos atrasam, vocês atrasam a nossa vida. E eu tento fazer umas piadas, eu tento falar umas coisas, mas eu acredito, eu fico muito envergonhado diante de todos os meus amigos sul-americanos, porque eu acho que nós estamos atrasando todo um continente com a mentalidade, com essa violência de discurso, com essa estupidez neofascista que a gente está vivendo. Me perdoe vocês, André, mas um dia a gente vai sair dessa de novo, eu tenho certeza, em algum momento. Sí, sí, está bien. Está bien, creemos que, o sea, confiamos en eso, o sea, cuando Sudamérica pueda ser uno, así realmente uno, y que en verdad todos estemos empujando hacia el mismo lugar, sin duda esto va a ser muy distinto, porque todavía quedan cosas que están un poco separadas y esto, pero al menos... Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, nosso sindicato, nosso nicho cultural, é um nicho que consegue dialogar muito mais. Assim. Tudo bem, existe a cúmbia hoje na América do Sul inteira, que eu acho que serve para unir muitas coisas dos povos, assim, mas muitos assuntos dentro do punk e do hardcore são assuntos urgentes e que a gente, como sul-americano, nunca quis abrir mão. Assim, existem muitas discussões. A gente só não consegue se encontrar porque estamos sempre financeiramente fodidos, socialmente cheios de problemas, ou no meio de uma pandemia sem poder sair de casa. Eu ainda acredito numa grande, enorme Latinoamérica. Assim. De verdade, parece uma utopia de caudilho bolivariano, ou do José Martí, ou do Henrique, não sei. Mas eu acredito muito numa Latinoamérica poderosa, articulada, discutindo seus problemas internamente, porque trata-se de um continente muito rico. Se a gente se liberta, e não é uma coisa muito interessante para os que nos dominam, para os estadunidenses, para uma parte da Europa, que nós sejamos livres, né? Enfim, é um papo que a gente pode levar aqui, sei lá, días. Es verdad. Bueno, primero entonces ya entendemos cómo ustedes han sobrellevado lo que es la pandemia. Entendemos que te tocó a ti vivir justo un episodio súper extraño porque venías de Nueva York y tuviste que venir a Brasil. Te diste cuenta un poco la diferencia de que Brasil no se estaba tomando, sobre todo al inicio, las cosas muy en serio. Yo recuerdo también, al igual que nuestro presidente, que también dijo puras locuras, que en verdad no creía mucho, estaba súper relajado.
Y me acuerdo que en el caso de Brasil, me acuerdo que Bolsonaro dijo que ni siquiera creía que existía el virus en un inicio, como que no, un poco negaba la existencia, recuerdo eso. Pero bueno, de todas formas, ese fue tu primer hito, entendiste que así fue la diferencia, y también ustedes han estado un poquito más afectados psicológicamente, que creo que a todos nos pasa. O sea, todos, creo que sin duda no hay ninguna persona que no se haya sentido mal o en verdad haya tenido algún tema, en verdad, en este periodo que hemos estado encerrados, con muchas restricciones y viviendo algo que nadie ha vivido. O sea, ninguna de las generaciones que están actualmente vivas han tenido un episodio de una pandemia. En verdad es una cosa que en verdad nadie está preparado. Un poco para seguir avanzando, la verdad es que, bueno, estamos haciendo este last show con la intención de que vaya completamente a donación de una fundación que es Moviliza. Ellos se dedican a ayudar a las personas que están en condición de calle y preparan todo un proceso, llevan bastante años ya haciendo esto, en donde primero las acogen, luego empiezan a generarle algunas herramientas para volver a insertarlas y que vuelvan a ser independientes y valerse por sí mismas. Entonces, en verdad, este show que nosotros estamos preparando, siendo la versión número 10 del Last Show, quisimos generar algo, quisimos ayudar de alguna forma dentro de este formato bajo pandemia que es difícil, y nos alegra mucho y agradecemos de corazón de que Dead Fish haya aceptado ser parte de esto. Dead Fish es una banda que nosotros admiramos muchísimo, es una banda que sin duda tiene muchísimos años activa, que siempre ha estado con un mensaje claro políticamente, siento que nos representa mucho, y en verdad solamente quería agradecer que eres parte de esto, a las personas que están viendo. Hay amigos que quizá no conozcan a Dead Fish, así que esperemos que también le ayude a generar más, a encontrar nuevas personas que escuchen su música. Y para seguir un poco avanzando esto, que es la última etapa de nuestra entrevista, me gustaría saber cuáles son los planes a futuro de Dead Fish. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que...? Sé que es difícil planificar bajo una pandemia, pero se nos tienes algo que comentar. Nós faremos 30 anos em março de 2021. Exacto. São 30 anos de banda e nós temos planos básicos, pequenos, que é tentar fazer comemorações em cidades do Brasil, fazer uma turnê de 30 anos, fazer uma tour de 30 anos. Uhum. Estamos até conversando com algumas pessoas em Buenos Aires para que esse show consiga ir a Montevideo e a Buenos Aires. Suena muy bien eso. Mas nós não sabemos quando seremos vacinados, se vai existir vacina, se vai existir um tempo, se, vai haver um golpe militar, já que existem tantos militares no governo. A gente não sabe muito de nada, então a gente traçou planos, mas planos muito pequenos, porque a gente tinha de intenção para o nosso aniversário de 30 anos, sabe? Não é menor? Sim, são 30 anos. Uma coisa que nos deixa muito feliz e que nos tira dessa tristeza é justamente fazer planos para os 31 anos. Uhum. Né? Todos nós estamos muito felizes de eu, pessoalmente, que estou desde o primeiro dia na banda, de chegar aos 30 anos, mas a gente não pode prever nada. A gente não consegue prever nada. Então, faremos uma live em Brasília, agora dia 18 de dezembro. Teremos que pegar um avião e ir até Brasília. Uau. Eu que sou neurótico, que não corto o cabelo há 8 meses, okay. É muito difícil para mim, me causa uma ansiedade estranha. Assim, vai ser... Eu vim de São Paulo de avião para o Espírito Santo, que é longe, são 16 horas de carro. E foi muito complicado. Eu estou em quarentena nesse momento, né? Eu estou dentro de casa, quieto, com as minhas meninas. Uhum. E aí eu vou ter que... Acaba a minha quarentena, eu entro num avião, vou para Brasília, volto e fico em quarentena de novo, isolado. De novo. Enfim, mas a gente está muito animado com uma perspectiva de que pelo menos de junho para frente a gente já tem algum resultado de alguma coisa. Nem que seja uma coisa tipo assim, o Bozo caiu, o Bozo foi deposto. Ou então, o Bozo deu um golpe militar, você vai precisar fugir para o Chile ou para a Argentina. Alguma coisa vai acontecer.
sabe? Viver nesse limbo é que é o mais complicado, sabe? E a gente não tem planos de fazer um álbum novo, de comemorativo, de 30 anos, mas a gente tem a intenção de lançar os nossos vinis todos, os nossos álbuns todos em vinil aqui no Brasil. E a gente está tentando vender essa ideia para a Alemanha. Uau! Para um selo alemão. E, enfim, são esses os planos futuros. Eu, por mim, hoje, iria para Santiago comemorar com todos vocês, aí a luta e o privilégio de ter ficado 30 anos envolvido com um nicho musical, político, estético, social, alimentar, tão lindo que é o punk e o hardcore, com todas as suas falhas, com todas as suas limitações, com todos os seus elitismos, ainda é uma baita escola. Sabe? Sim, sem dúvida. Baita escola. Ainda é muito importante para o mundo e ainda é muito importante também para a América do Sul. Sí. Bueno, creo que suena muy bien, a pesar de que, insisto, o sea, para todos es difícil poder planificar, pensar qué se puede hacer en este tiempo que estamos todos viendo. Pero creo que todo lo que mencionas suena muy bien. Espero en verdad de corazón que ya para junio del próximo año tengamos un mejor escenario, un mejor panorama, que ya se estén levantando las restricciones, que todo el mundo esté volviendo un poco a la normalidad. Es difícil saber, como tú bien dices, no se pueden prever este tipo de cosas, pero si es así, pues nosotros estaríamos más que complacidos si ustedes también cuentan con nosotros y hacemos algo en Santiago. Bienvenidos. Creo que 30 años es algo que tienen que sentirse orgullosos porque son muy poquitas las bandas. Por supuesto, son muy pocas las bandas que pueden decir tengo 30 años de banda. ¡Wow! Es aplaudible, es algo que en verdad es difícil. Al menos que nosotros que estamos en bandas se entiende que las complejidades de tener una banda es como tener no sé, una familia y siempre hay cosas que suceden, siempre hay dificultades, desafíos nuevos y también mantener el fuego interno para que la motivación nunca se acabe. Así que en verdad los felicito, muy orgulloso de sus logros y esperamos también que este próximo año podamos generar una versión en vivo, física de esto. Sería hermoso tener este cartel de... Assim será. Esperemos que assim seja. Muito. Eu quero agradecer pelo convite, muito. Nós não estamos fazendo nada, assim, nenhum favor. É nosso dever como uma banda que quer fazer uma diferença culturalmente falando, musicalmente falando. É nosso dever estar sempre com as pessoas que precisam e com o nosso sindicato, o punk, o hardcore, e as pessoas que pensam o mundo da forma que eu acho que é uma forma muito boa e é a forma como eu penso o mundo desde os 17 anos. Claro, eu evoluí e tudo mais. Quero pedir perdão para todos vocês, Reones, pelo meu pobre espanhol. Eu tento aprender desde muito criança. Eu falo um portunhol muito bom, mas hoje eu precisava ser bastante assertivo, então eu precisei falar na minha língua mãe. Está perfeito. Perdoem. E em algum momento vou ser fluente em espanhol. Gracias. Gracias mucho. Ok, Rodrigo, entonces solamente para cerrar te dejo como un mensaje que quieras compartir para las personas que están viéndote, para las personas que en verdad quizás no conozcan tu banda. ¿Qué les dirías a estas personas que van a ver el show que ustedes prepararon? Eu quero agradecer a todos na nossa Sul-América pelo respeito, pelas oportunidades e pelo privilégio que a gente sempre teve de ser tão bem recebido em lugares que não falavam a nossa língua, mas que eram irmãos, que não tinham obrigação nenhuma de nos fazer elogios, de isso e aquilo outro. Afinal de contas, somos apenas uma banda de punk e a gente se sente sempre muito acolhido em todos os lugares que a gente vai. Não só no Brasil, na América do Sul, como fora. A gente se sente muito respeitado e isso, 30 anos depois, é algo muito grande. Muito obrigado. Perfecto. Bueno, Rodrigo, muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias por ser parte de esto. Gracias. Y el mayor de los éxitos y esperamos vernos pronto. Na guerra não convencional, na doutrina do choque, o predador neoliberal faz a festa. Deus é capital, desregularizado, se alimentam oligarcas. Os senhores do mundo, multipolaridade, tirar dinheiro de suas mãos. Reservas de petróleo que não lhes cabe parte, necessita intervenção. A guerra híbrida não usa força militar, vigia, explora pontos vulneráveis pra impor ou se opor, tomar o poder, interfere no processo eleitoral. Golpe, atrás do orgulho nacional, em nome do protesto, o predador neoliberal faz a festa. Não tem capital, desregularizado, se alimentam oligarcas. Desorientação, reduz a resistência, a classe média faz sua parte, jogando sujo contra a corrupção, de emergência a subserviente, abrindo espaço para o Chicago Boy, privatizar todas as estatais, favorecer os ricos às custas dos pobres, eliminar programas sociais, arma na mão pra garantir a paz, do virtual ao institucional. Destruir para lucrar com a reconstrução, tocar de ouro. Um ponto cego está toda a população. Era os inquilinos empreendendo, pagando a conta pro bem-estar de poucos. A guerra não convencional, na doutrina do choque, o predador neoliberal faz a festa, devorando tudo, até não sobra nada, capitalismo do desastre. Privilegiada visão de frente pra tela, escolhe achar real. Simplista, plausível, fraqueza, elege a ilusão. Só existe o que vê e o que vê é só criar. A todo o resto é permitido suprimir, eliminar. Mas sombras da caverna permanecerão lá. O medo e a ambição, os como aliado, pra manter
Olá, meus amigos e amigas chilenos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Segundo, vocês são um ar inspirador para nós aqui no Brasil, que estamos vivendo uma situação de neofascismo muito brutal. Eu quero agradecer a vocês todos pela resistência, pela união e pela força. Nós somos da Edifício, se chama Sonho Médio.